Boa viagem. Chico, vai que nós temos mais uma carga para levar aqui. Agora nós vamos levar esses painéis de vidro de Lages para Orleans. E nessa viagem, o velho vai contar um pouco mais sobre a vida do médium Zé Arigó. Vamos ver, acho que dá pro velho ir. Ninguém daqui, então vamos seguindo. Zé Arigó costumava fazer cirurgia espiritual de modo aberto, ou seja, um tipo de cirurgia que tinha corte nas pessoas e de alguma delas chegava a retirar as partes adoecidas. Muita dessa cirurgia ele permitiu que fosse filmada. Só que ele foi processado pela Associação Médica de Minas Gerais e pela Igreja Católica por prática ilegal de medicina e por feitiçaria. Daí, ele continuou fazendo as cirurgias, mas com muito mais cuidado para não se expor. Foi em 1963 que dois cientistas e pesquisador norte-americano de bastante destaque vieram para o Brasil investigar o médium e foram muito bem recebidos por ele. Ele deu total liberdade para que eles andassem pela clínica, estudassem o lugar e que poderiam entrevistar e falar com quem quisesse, desde os trabalhadores da clínica até os pacientes presentes, e por quanto tempo achasse necessário. As instalações de Arigó eram modestas, bem simples mesmo. Os cientistas ficaram um pouco decepcionados quando Arigó se apresentou ao público. Ele fez um discurso falando mal do uso do cigarro, da bebida alcoólica e dos vícios em jogos, dizendo ainda que ele estava ali curando em nome de Jesus e convocou o povo para rezar um Pai Nosso. Foi por conta dessa convocação que eles se decepcionaram, porque eles acharam que era uma perda de tempo, que ia encontrar nada que pudesse ser científico ali. Depois disso, Arigó convidou os médicos, cientistas, para a sala de atendimento. Mas agora ele falava português com forte sotaque alemão. Ele disse aos homens que ali ele não escondia nada e que o trabalho que ele fazia era seguro e que os pacientes saíam dali curados. Depois de falar isso, Arigó puxou o primeiro paciente, encostou na parede, apanhou uma faquinha pequena de comer fruta com cabo de madeira e enfiou no olho do paciente. Isso deixou o médico um pouco assustado. Ele perguntou ao paciente o que ele sentia, que respondeu que que sentia a faca dentro do seu olho, mas não sentia dor alguma. E assim ia passando os atendimentos. Em poucos minutos o médico já tinha atendido um monte de gente. Algumas dessas pessoas saíam com algum tipo de receita. Algumas receitas tinham indicação de químicas que os cientistas não podiam imaginar. Um homem simples como era Arigó, e que, segundo eles descobriram, ele mal tinha a formação da 4ª série. Opa, que curva difícil aqui. Aqui a descida da serra não é fácil. E que, segundo eles descobriram, ele mal tinha a formação escolar da 4ª série, que ele pudesse conhecer um conhecimento tão avançado daquelas drogas.
De vez em quando o médium encostava uma pessoa na parede e enfiava a faca no olho, no ouvido, num tumor ou num quisto e tirava de lá alguma coisa que estivesse prejudicando. Ele nem perguntava o que cada pessoa tinha, só diagnosticava e aplicava o tratamento. Sem anestesia, sem nada de hipnose, sem uma gota de sangue. E disse que se tivesse algum sangramento, ele era capaz de parar só com uma ordem de voz. E o cientista estava ali para investigar justamente isso. Ele dizia que aquilo parecia um filme de ficção científica. Alguns pacientes, Arigó só dispensava e dizia que o que eles tinham era coisa de que qualquer médico podia curar. Outros, ele aplicava alguma reprimenda e assim, numa manhã, ele atendia para mais de 200 pessoas. Os pesquisadores haviam ouvido falar que Zé Arigó incorporava o espírito do médico alemão, que se chamava Dr. Fritz, Adolfo Fritz Friedrich Joppershoffen. E apesar de tudo que os cientistas viram no primeiro dia que passaram com Arigó, não acreditavam que a história de possessão do espírito do médico alemão fosse verdadeira. Arigó atendia as pessoas até às 11 horas da manhã. Depois ia para o seu trabalho, já que ele era um funcionário público, e voltava para continuar seus atendimentos depois do expediente. Depois das 8 horas da noite, atendia até o último dos pacientes que tivesse na clínica, não importava a hora que terminasse. Aproveitaram também os cientistas para entrevistar aqueles que trabalhavam com Arigó. Um dentista que falou muito sobre o Arigó e o quanto ele era eficiente no trabalho que fazia no Instituto. Isso, ele trabalhava no Instituto de Previdência Social. O médico da perícia que eles entrevistaram não foi de falar muito, mas disse que Arigó fazia bem o seu trabalho, nunca tinha prejudicado ninguém. Os cientistas pretendiam filmar os trabalhos para poder analisar e também discutir com outros homens da ciência. E depois vire à direita. Vire à direita. Opa, chegamos na entrega. Na outra viagem eu conto mais um pouco para vocês. Depois o velho continua. Aqui termina o percurso. Vamos encostar a carga aqui nesses cônicos, né? Isso, aqui nesses cônicos.